Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Essa é da nossa época, É, Mari. da nossa época. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E quando falamos em cidadania, é sempre bom lembrar que, além de direitos, temos também deveres como cidadãos. E esses conceitos precisam ser passados aos filhos desde sempre. Uma criança cidadã desenvolve valores e aprende, entre outras coisas, a saber reivindicar o que é certo e o sentido da palavra respeito. Veja os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou para hoje. Você vai conhecer um grupo muito especial de lobos, lobo bom, não lobo mau. Todos os sábados eles se reúnem aqui na Grande São Paulo. Fazem parte do grupo escoteiro Bacuri. Brincam, enfrentam desafios, ensinam e exercem a cidadania. Se você não respeitar assim, o próximo, não vai ter jeito. Você pode ter o que for na vida, mas não, se você não tiver respeito, você não vai nunca obter o respeito também dos outros. Tô aqui com a Carol, ela tava me dizendo que ela não joga lixo na rua. Você não joga lixo na rua, Carol? Não, Por quê? porque senão vai sujar todo o ambiente. Bom, então ao longo do programa nós vamos bater um papo sobre quais são os nossos principais direitos e deveres como cidadãos e também como pais e mães, né? Como é que podemos fazer para formar crianças e jovens conscientes. Então eu estou aqui com a Sheila e você tem 2 filhos grandes já, né? Sim. Que estão ali atrás. Estão atrás, o Camilo, que já está com 21, e a Tânia vai fazer amanhã 19 anos. Ah, é? Olha só. E eles já são bem conscientes desde pequenos? Olha, eu e meu marido, nós sempre trabalhamos nessa questão social com direitos humanos, que é a busca e a conscientização das pessoas para conhecerem os seus direitos e lutar por eles. A sua profissão qual é, Sheila? Eu sou pedagoga e tenho pós-graduação em psicopedagogia. E você atua lá no bairro onde você mora? Em Sapopemba, uma área extremamente violenta lá da Zona Leste. De São Paulo. De São Paulo. Eu hoje sou viúva, mas meu marido, quando ele estava vivo, nós iniciamos em Sapopemba um centro de defesa de direitos humanos, que hoje, inclusive, leva o nome dele, Pablo Gonzalez Olala. E nós, desde sempre, com as comunidades, com a Igreja Católica, com os movimentos sociais de moradia, favelas. Vocês ampliaram isso para o saúde. Então, daqui a pouco você vai contar um pouco mais desse projeto e como é que foi passar para os filhos. Tá bom? E você, a Paula? Sou a Paula. A Paula é jornalista também, Sim. como nós. E suas 2 filhas estão aqui. Então, a Júlia, que tem 13, faz 14 mês que vem, e a Bia, a Beatriz, que tem 12. Uma curiosidade que as filhas da Rosângela Santos, nossa repórter, também se chamam Júlia e Beatriz. Ficou muito curioso. E as filhas são atuantes, a mãe era atuante, como é que é a história na sua família? Eu acho que não é nem... Eu gostaria de ser mais, vamos dizer assim, bem diferente da sua história, que é uma família já toda engajada e que trabalha. A gente quis muito que elas, através da escola, essa foi a ideia inicial, fizessem parte de algum projeto. Elas estudam no Veracruz, o Veracruz tem um projeto chamado Encontros de Leitura, e a minha preocupação é que elas pudessem... O Veracruz é uma escola particular aqui de São Paulo. Exatamente. Minha preocupação é que elas fizessem, foi uma boa coincidência, alguma coisa que fosse um trabalho voluntário, mas que tivesse a ver com algo que para elas era importante, que fazia sentido para elas, que era leitura de livro infantil. Assim, a gente gosta muito, eu li muito livro infantil para elas. A gente sempre foi muita contação de história e tal. E esse projeto é justamente assim, organizado pela escola. É uma iniciativa das crianças mesmo. Eu nunca fui até a creche a Júlia, na verdade, a mais velha. A mais nova está começando esse ano. Ela foi só na primeira reunião de apresentação.
E ela é encantada, assim. E essa coisa de passar os valores não é de uma hora para outra, você vai construindo isso com os filhos, né? Você tem essa preocupação de dar exemplo para suas filhas, dos direitos, dos deveres? Super, acho que em tudo, né? É desde da coisa, hoje a gente fala, né, de sustentabilidade também, que eu acho que acaba entrando no tema de uma maneira ou de outra, mas acho que é em tudo, né? Pelo exemplo, a gente estava até conversando, acho que é pelo exemplo e pela... É difícil falar assim, né? Porque parece que a gente não pode fazer nada errado, né? E mãe faz um monte de coisa errada, né? Graças a Deus. Não é E assim. até no Papo de Mãe a gente descobre que somos todas iguais. E aí parece que a gente não faz nada errado, a gente não come nada errado, a gente não faz nada de errado. Mas a gente tem que se policiar. Mas eu acho que nas pequenas coisas e numa intenção, né? Acho que a cidadania, ela se constrói, pelo menos eu acho que com os filhos. Fora uma situação que você é engajado desde sempre, tem uma história da sua família, que, de uma maneira geral para todo mundo, é no dia a dia, desde as pequenas coisas. Eu acho que desde a escola que você coloca, as conversas que você tem, agora, filme. A Nanda está começando isso agora, né? Que seus filhos são pequenininhos. Está aqui a Malu, né? A Malu, que a Malu tem tá com 3 e 7 meses. E o Miguel, que tem 47 dias. O Miguel veio até aqui, ele está ali atrás com a vovó. A minha mãe a vovó veio estava fazendo. A Célia. Ali, as vovós sempre vêm para ajudar, viu, dona Célia? Acho que ele dormiu, depois a gente mostra o Miguel ali. E como é que é, Nanda? Desde pequenininha, assim, a Malu está com 3 anos, o que você procura fazer para criar isso nela? Então, é interessante isso, porque é uma fase, né, da criança de 3 anos e até antes que eles são muito teimosos, né? Não tem muito juízo também, então você tem que... É aquela história de repetir, repetir, repetir e além de dar o exemplo também, né? Então, enfim, tem uma... quando eu pus a Malu na escola, a gente ficava meio preocupada. Tem aquela fase da criança começar a socializar, e aí pega o brinquedo de uma, pega o brinquedo da outra, aí você fala, como é que a escola vai punir, né, esse tipo de coisa? Como é que vai ensinar? E aí eu, enfim, conversando na escola, a professora fala assim, aqui a gente faz assim, se ela fizer alguma coisa de errado, a gente fala que ela perdeu o direito de pegar, por exemplo, se ela tirar o brinquedo de uma outra pessoa, ela fala, perdeu o direito de brincar com isso. E eu achei super, super legal, assim, eu comecei essa coisa dos direitos a adotar isso em casa. E a Nanda tem um histórico aí que você é da geração cara pintada, foi para as ruas, participou de passeatas, né? Conta pra gente. A gente acha que é da geração pré-cara pintada, né? É verdade. Mas enfim, a gente eu tenho histórico, sim, né? Na minha família, tanto a minha mãe como o meu pai, acho que eles foram engajados, assim, politicamente, a coisa do golpe e de alguma maneira, isso eles passaram para a gente. E quando teve a primeira eleição presidencial, foi seu primeiro voto também, porque foi quando começou aos 16 anos que podia votar, foi junto com eles, né? Na verdade, o primeiro voto para presidente, porque antes eles já tinham votado. E aí, enfim, eu tenho essa lembrança até estava lembrando com meu pai, antes de vir para cá, dele me levar para votar e de eu ir com ele, e era cédula, né, que não era eletrônico. E você leva a Malu para votar? E agora eu fiz questão, assim, já levei a Malu em 2, né, eleições, ela votou. Porque participar da política também é exercer a sua cidadania, não pode só ficar falando mal dos políticos. Uma das formas, né, a cidadania, acho que é uma coisa mais ampla, um conceito mais amplo. É isso que a gente vai conversar aí pelo programa, né? Mariana, olha, precisamos conhecer nossos direitos para lutar por eles. O primeiro passo para o exercício da cidadania é a nossa certidão de nascimento. Ela é um direito de todo brasileiro e, por isso, o documento é emitido de graça nos cartórios. E, para conversar com a gente, estão aqui a Cecília Cortez, que é professora da Faculdade de Educação da USP. Obrigada pela participação. E o Rafael Português, que é do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da Defensoria Pública de São Paulo. Obrigada pela participação. A gente está falando muito de direitos e deveres, né, Rafael? Você podia falar um pouquinho para a gente, para quem não sabe, as crianças que não sabem, um pouquinho dos direitos e deveres dos cidadãos? A cidadania, ela revela isso mesmo, ela expressa, né, o conjunto de direitos, né, e deveres que uma pessoa tem, né, de atuar e de participar, né, da vida política, né, do povo, né, do governo, do Estado. E a Defensoria Pública, por exemplo, né, para ela essa questão da cidadania é tão importante
que até é uma das missões da Defensoria Pública, a educação em direitos. Então, a gente tem inúmeros trabalhos, né, na periferia. Eu trabalho em São Miguel Paulista, que é uma região aqui da periferia de São Paulo, da região leste, e trabalhamos nas escolas. A escola da Defensoria Pública também tem uma visão também dessa questão de difundir, né, as questões dos direitos ambientais, direitos sociais e econômicos, as liberdades civis, e não ligar apenas cidadania à questão, aos direitos políticos, né? Ela também está ligada a todo um rol de direitos que estão espraiados pela Constituição. E aquilo que a gente falou de direitos e deveres, porque também, às vezes, eu acho que as pessoas ficam esperando muito do poder público, né? Que tome iniciativa, que tome atitude, quando, na verdade, tem que ser feito isso aqui. Da iniciativa também, muitas vezes, vir da própria sociedade, não? É um dever como cidadão também tomar a iniciativa... Nem que seja iniciativa para reivindicar alguma coisa, né? Acho que isso é o mais importante. Não, com certeza, né? Todo direito, ele vem com, de alguma forma, embutido alguma obrigação, né? Você vê assim, nós temos o direito à segurança, mas, por outro lado, também temos que ter um serviço militar obrigatório. Nós temos direito à saúde, mas nem sempre... Respeitar o meio ambiente, a gente tem que... Né, tem o direito a um meio ambiente saudável, mas temos que também dar a nossa contribuição para manter o meio ambiente saudável, né? São os direitos políticos, nós somos obrigados a votar, né? Tem que cobrar também, né? Você tem que cobrar em todas as relações privadas, né? Quer dizer, temos o direito do consumidor, mas também temos que cumprir parte do contrato, né? A Malu precisa fazer xixi. Você quer levar? Vem cá, Malu. A Marcela acho que pode levá-la, né? Pode levar ela ao banheiro? Você quer que a mamãe leve? Você quer que eu leve? A mamãe leva você aqui atrás, ó. A tia Marcela vai mostrar onde é o Paula, banheiro. você procura fazer isso com as suas filhas, assim? Viu, Rô? Oi? Olha o que a Maria Cândida falou. O que é? É direito da criancinha aí com a mamãe. Fala. Você procura fazer isso com as suas filhas, assim, mostrar para elas o que elas têm de direito e depois, se elas não conseguem, elas têm que reivindicar, cobrar? Sim, acho que várias coisas, mas acho que uma coisa que eu estava ouvindo ela dizer, o que eu acho interessante é o seguinte: a minha filha estuda num colégio particular, tem lá uma vida delas que elas vão, fazem as aulas e tudo mais. Como você aproxima essas meninos que têm uma vida dentro de uma escola particular, da realidade mesmo, de um monte de coisa. Então, uma coisa que eu contei, por exemplo, foi um projeto que a própria escola, a gente pode até falar, um projeto do encontro de leitura da própria escola. Mas eu acho que tem várias maneiras. A gente, por exemplo, tem um projeto chamado Projeto Aquarela, que atende uma comunidade da favela do Jaguaré, aqui em São Paulo, e eles atendem as crianças no período contrário da escola. E eu combinei de levá-las lá, isso há uns anos atrás, para fazer uma atividade com as crianças de Natal, que era, a gente levou um monte de retalho para eles criarem uns enfeites de Natal para o lugar. E foi muito interessante, porque elas tinham, eu acho que na época, 7, 8 anos, e ficaram um tempão lá, cortando tecido, fazendo coisas. Acho que a escola é o primeiro espaço público que a criança vive, né? Que é onde ela não está protegida pelos pais, né? A bronca que você recebe da professora é diferente da bronca que recebe da mãe, né? E de repente o pai e a mãe também têm que respeitar essa posição que a escola tem, né? A gente sempre fala assim, que mundo é esse que a gente botou esses filhos aqui? Que mundo... Agora, assim, que criança é essa que eu estou deixando para esse mundo? Porque a tua contribuição como pai e mãe, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer como cidadã é formar pessoas legais. A responsabilidade é muito grande. Agora, às vezes, e daí acontece na periferia, não sabe, não tem acesso à informação, tal. Como é que faz para levar essa informação do que é direito, do que pode ser reivindicado para essa população, Sheila, para essas crianças e adolescentes? Porque um exemplo que eu vou dar, uma vez fui num hospital público e fui entrevistar um senhor que ele estava no corredor do lado de fora do hospital, na maca, porque não tinha como internar, ele não estava nem no corredor do lado de dentro, estava do lado de fora. E ele falava assim, é o que tem mesmo, né, filha, tá bom assim, né, porque eu não estou pagando, porque é público. Aí eu falei, não, o senhor tem direito de estar lá dentro num quarto, né, é público, mas não é porque... Estão fazendo um favor, nós estamos né, pagando, parece, assim, todos nós estamos pagando, Então, ele não tinha noção desse direito, né, como passar isso, essa consciência? O ano passado, nós lá no Centro de Defesa, nós iniciamos um trabalho organizamos algumas oficinas temáticas e fomos até as escolas. Primeiro, passar um pouco sobre essa questão de cidadania e direitos humanos para os professores
e depois para as crianças, né? Então, eu penso que a base, ela tem que vir mesmo já desde cedo, né? Porque o que você depara mais hoje é com justamente isso que você está falando. Como você trabalhar com a criança a questão de direitos e deveres, se nem o próprio pai e a mãe sabe desses direitos e deveres, né? Então, isso é bastante complicado, mesmo porque a gente sabe que formação, ela tem que ser constante. Ela não se adquire de uma hora para outra. Um dos objetivos nossos do centro é não lutar pelas pessoas, mas dar base para que as pessoas aprendam a lutar e vão defender os seus direitos. Ainda hoje acontece de criança que a mãe fala, não está na escola porque eu não consegui vaga. Não pode ter essa desculpa, não é, doutor? Não. A criança tem que estar na escola. A criança tem que estar na escola, é obrigação do Estado, né? O ensino fundamental, né? E progressivamente a implantação do ensino médio também. Nenhuma criança pode estar fora da escola, pode até caracterizar abandono, né? Quer dizer, é um dever do Estado e da família, e da família, né? Não tem desculpa. E as crianças que estão fora da escola, a Defensoria Pública mesmo, tem várias ações coletivas no município de São Paulo e no interior também, obrigando o poder público a garantir essas vagas nas creches, né? Ou na escola do ensino fundamental. E também individualmente, né? Porque, olha, e, inclusive, perto da sua casa. Mas eu acho que a gente tem que ir mais longe, né? Porque isso que mais ou menos é um consenso que todo mundo já sabe, que todo mundo tem direito, né? Mas uma coisa é estar no espaço da escola e outra coisa é entrar na escola efetivamente, entendeu? Com professores que efetivamente ensinam. Não basta estar na escola, precisa ser uma escola, tem que ter direito a uma escola. A escola não é um depósito mas de tem criança que não criança. consegue nem entrar na escola, né? Mas não pode ser um depósito. Lembrando que a creche também é um direito da nem mãe, né? Um dos fundamentos da creche também é o direito da mãe de trabalhar, né? E isso também Vamos é usado como começar o fundamento para a próximo Defensoria bloco pegando Pública. daí, falando de educação. Até por isso, não basta a criança estar lá dentro da escola, não adianta ela chegar na quinta série sem saber ler nem escrever, né? No quinto ano, né? Quinta série também é da nossa... Então, Imagina, a gente volta... Eu preciso região, chamar o bloco, a gente já continua. Vou aproveitar que ele está aí para fazer uma denúncia. Vamos começar falando de educação. De para isso mesmo. Tá legal. Então, olha, no próximo bloco você vai conhecer também o trabalho de pequenos escoteiros. E você vai ver que tem criança mais consciente do que muito adulto. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Você sabe me dizer o que é cidadania? Cidadania é direitos e deveres do cidadão, né? Você acha que a sociedade, no modo geral, tem esse dever, ou melhor, tem a consciência de como ser um cidadão, de como exercer a cidadania? Não, nem todos. Por quê? Porque tem muita coisa errada, né? Não cumpre os deveres, muita gente vandalismo, essas coisas, não respeita o direito um do outro, preconceito, entendeu? Me diz uma coisa, você sabe me dizer o que é cidadania? O fato de não jogar um papel no chão sabendo que outra pessoa que tem que pegar e não xingar no trânsito e obedecer leis de farol, tudo isso é uma questão de cidadania que a gente tem que... Você acha que as pessoas, a sociedade, de modo geral, tem uma consciência de deveres de cidadão, os direitos que eles têm? Não sei se é consciência, mas tem muita gente que não segue a cidadania. Não sei se é falta de consciência, acho que o mínimo todo mundo tem. Mas acho que como é Brasil, cada um dá seu jeitinho, vai indo nas coxas. É assim mesmo? Ixi, Maria. É aquela história... estão mais egoístas, doutor Rafael, mas é aquela história, as leis existem, mas elas não são cumpridas, é mais ou menos por aí? Mas não, temos que exigir. Na verdade, a simples, né, codificação das normas não adianta nada se a gente não lutar, né, como foi colocado aqui, né, buscar o nosso direito. E agora aqui com a gente está também o Ricardo Joseph. Obrigada pela sua participação. O Ricardo é do site urbanias.com.br. Ricardo, explica um pouquinho para a gente do site. Ok. Bom, o site basicamente é uma ferramenta na internet para que o cidadão possa colocar sua demanda, sua reclamação de questões da sua rua, do seu bairro, e para se comunicar com a prefeitura de uma maneira mais eficiente. Mas aí como é que faz? A pessoa vai lá, faz uma reclamação no site, Exato. Aí, faz na verdade, uma reivindicação. Mas a ideia da Web 2.0, nessa internet que permite você colocar mapa, vídeo, foto, comentário e compartilhamento, é que você, em vez de você colocar só uma reclamação simples, você vai colocar, olha, pontuar no mapa onde que ela está acontecendo,
a foto, a imagem, ela tem uma força muito grande, né? Aquela coisa do vale mais do que 1000, né, palavras. Então, isso é diferente, né? Então, quando você tem pessoas apoiando a tua demanda, não é só você que tentou ligar e entrou no saque da prefeitura, na internet, e colocou uma reclamação e que ninguém mais sabe o que aconteceu. Então, tem mais pessoas participando, então 100 pessoas participando. E tem acesso à informação também? Tem como para dar o caminho, né, de como você reivindicar e tudo mais? O que a gente faz, a gente recebe isso, hoje em dia, a gente recebe e a gente tem os canais. A gente usa o saque da prefeitura, o oficial, mas a gente também tem os canais via subprefeituras. Né? E a gente dá o retorno para o cidadão. Agora, então, olha, com a resposta isso do que no Brasil aconteceu. todo? Não, isso só em São Paulo. A ideia é que isso possa ser replicado em outras cidades, que as prefeituras próprias, elas adotem isso, né? A transparência ela é um veículo para que você tenha menos corrupção e mais... existem tantos recursos de comunicação que tem que ser Exatamente. É um canal ótimo usar essa tecnologia para você, porque eu acho que você tem essa coisa que a gente estava falando, você tem os direitos, os seus deveres, mas você tem que conquistar, né? Isso que é difícil, né? E é a longo prazo, mas e você mobilizar, porque você sozinho vai reivindicar seus direitos, ótimo, só que você não vai conseguir, não necessariamente, porque você é um só, né? Mas se você conseguir mobilizar e através dessas novas tecnologias, o que eu percebo, porque a demanda, existe, né? Você tem porque às vezes a gente tem uma impressão que cidadania é só uma ligação da gente com o Estado, né? Mas é uma ligação entre a gente, né? Quer dizer, para você convencer o outro, né? Para você ouvir o outro, respeitar o ponto de vista do outro, né? Eu acho que na correria agregar, né? toda da gente, as pequenas comunidades que a gente vai conseguindo fazer, as associações que a gente faz, por exemplo, dentro de uma escola, quando tem uma organização, porque às vezes o que falta é isso, né? Se as pessoas se mobilizam juntas, é muito mais difícil eu resolver que minha filha vai ler livro para criança, eu resolver ela me pedir numa determinada creche, do que se existe alguém, essas pequenas, uma união. Eu penso que exercer a cidadania é muito difícil, né? Porque, veja bem, primeiro você tem que conhecer seus direitos, né? Que já não é fácil, né? Vivendo numa sociedade em que nós vivemos, onde os direitos são violados constantemente. Depois, você tem que fazer a denúncia, né? Poucas pessoas conhecem a Defensoria Pública, né? Nós, lá do Centro de Defesa, nós só recorremos à Defensoria Pública quando a gente já esgotou lá na base todas as possibilidades. Agora, você imagina, nós que somos uma entidade constituída, tem advogados, tem uma equipe de profissionais, né? Já não é fácil você fazer a denúncia, você tem que acompanhar, você tem que dar resposta para o cidadão. Agora, quem dirá uma pessoa sozinha? Não, daí vem a história da organização, de se organizar. Agora, sabe uma população educada. Outra coisa que eu reparo também, que tem coisas que estão assim na teoria e na prática você vai ver que funcionam de outra maneira. Então, por exemplo, quando a gente fala em trabalho infantil, que é proibido, né? A criança tem direito à educação. Mas você vai para lugares mais afastados do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer muito o interior do país, e tem trabalho infantil, tem criança de 2, 3 anos que eu vi trabalhando ali na mandioca, descascando mandioca em lugares assim bem afastados. E você não pode... Tem o dono lá da fazenda, que é culpado sim, mas é uma coisa cultural. A família leva essas crianças, primeiro porque não tem onde deixar, segundo porque para aquela família é normal aquilo. Então eles não têm consciência de que é proibido e que o trabalho do filho dele está sendo explorado. Eles acham que não, olha, meu filho está aqui me ajudando, ele tem 3, 4 anos, devia estar na escola. Eu fiz até uma pesquisa, Mariana, olha, o trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos, né? E segundo a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, realizada em 2007, o trabalho infantil atinge 10,8% da população entre 5 e 17 anos. Então, como é que faz para exercer o que determina a lei, né? Então, é um problema bem mais complexo, como ele colocou, né? Que é a questão econômica, né? Social, né? A questão de cidadania está ligada em ser cidadão e, na verdade, essas pessoas não se sentem, né, cidadão, né? Eles... e nem a própria sociedade os enxergam, né? Como parte da sociedade. E isso acaba
a criança, o jovem, o velho, né, o idoso ali, acabam sendo tratados apenas como... Sendo explorado mesmo, né? Aquela história da criança, do perder os direitos. Aí como que eu comecei a trabalhar isso com a Malu, né? O Miguel ainda não dá muito, mas com a Malu. Que daí eu fico... e é assim, todo dia, várias vezes por dia que você tem que falar. Mas é que ela tem as obrigações dela, né? E eu pergunto para ela depois, quais são suas obrigações? Ela tem que comer, escovar o dente e fazer algumas coisas. Ela falou assim, então se você fizer essas obrigações, você pode fazer, você tem direito de fazer outras coisas, né? Sei lá, desde comer o chocolate, ou ver um filme, ou enfim. E eu tento passar uma coisa dela conquistar, né? Porque acho que isso é importante, né? Você saber que você ter a consciência do que você tem que fazer, porque você também participa, você tem as suas obrigações. Senão mas fica você muito conquistar, fácil, não é só eu dou as coisas e você não sabe de onde vem, isso vem. Não, você tem que brigar, tem que conquistar. Eu acho que isso que é... Olha, né? A Mariana Verdelho foi ouvir a criançada, vamos ver. Olá, Roberto. Olá, Mariana. Eu vim até uma escola saber o que as crianças acham e o que elas sabem sobre cidadania. Tô aqui com a Carol, ela tava me dizendo que ela não joga lixo na rua. Você não joga lixo na rua, Carol? Não. Por quê? Porque senão vai sujar todo o ambiente, vai ficar poluído. Alguma vez você já viu alguma cena ou de lixo ou de falta de educação que você pensou, nossa senhora, mas isso um adulto tá fazendo? Eu já vi às vezes nos adultos carregando, levando o cachorro para passear e fazer cocô. E também quando eu passeio na rua, eu vejo muito cocô e aí polui o ambiente. E não pode, né? Não. Então, olha aqui pro Zé, nosso cinegrafista, e fala pros adultos que não pode deixar o cocô no chão. Não pode deixar o cocô no chão, tem que recolher no saquinho para ajudar o meio ambiente. E também depois vai que alguém pisa, né? Aí o sapato fica sujo. E o cheiro também, né? O cheiro é horrível. E você, como você chama? Tiago. Tiago, me fala uma coisa, você sabe o que é cidadania? Ou a palavra cidadania, às vezes a gente não sabe direito o que é. Mas você exerce cidadania? Como? Sei lá, ajudando as pessoas. Por exemplo, ajudar minha mãe a dobrar a roupa, enquanto ela lava as coisas, eu ajudo ela. Não poluindo assim, mar, cidade. E ó, essa molecada aqui, a gente depende deles, mas a gente que não teve aula de cidadania na escola também tem que fazer o nosso papel. É muito importante. Quais são os deveres dos seus filhos em casa? Eles ainda moram com vocês? Moram, né? São grandes, mas são novinhos. Né? Eu estava pensando, né? Quando é criança, a gente até consegue trabalhar bem essa questão de direitos e deveres. Agora, quando já está na fase dos meus, que são adolescentes, né, já é um pouquinho mais complicado, né? Hoje eles estão estudando, fazendo faculdade, né? Tem o seu particular. Mas ainda assim a gente luta dentro de casa para manter... Ajuda a lavar louça? Muito pouco. Eles cuidam dos animais, uma gosta de animais, aí passeia com o cachorro. Mas eles arrumam o quarto deles? Uma bagunça só. São as contradições. Quando a gente pega no pé, aí vai lá e faz, né? Embora mais a menina, né? A menina que é mais danada, né? O menino já é mais organizadinho, bagunça menos. Mas se Deus quiser, vou conseguir fazer isso com o meu filho, que é homem agora. Eu sempre penso isso, eu vou fazer ele lavar a louça, Mas faz. O meu filho, por exemplo, ele faz comida quando precisa. Se eu estou doente, uma coisa ou outra, eles na necessidade, eles chegam junto. E as suas filhas têm deveres? Eu estava pensando, não, deveres com horário, todo dia você vai fazer tal coisa, não. Eu acho que tem assim, na cobrança mesmo, às vezes você consegue algumas coisas, você fica super feliz. Final de semana vai lá, vai ter que arrumar sua cama, tem que arrumar, vai arruma. Pelo menos Agora, no fim de eu semana. acho que tem uma coisa que é legal, que é o seguinte, às vezes não é todo dia, tal hora. Ela entendeu tudo, entendeu a movimentação. Estou atrasada, estou chegando do trabalho, elas já são maiores. Dá para ir ligando, esquentando a comida que eu vou chegar para a gente comer. Então,
Já fazem ter a consciência, negociação ou levar o mesmo, né? cachorro Não, para até fazer pra- xixi. Até para você criar isso de viver em sociedade também, né? Porque senão acontece aquilo das pessoas se isolarem, se individualizarem. Eu dizer para você que tem um horário que elas fazem certinho. Tudo. Não, mas não com horário. Ó, vamos aproveitar para ver uma reportagem, porque é nesse clima de aprender com as crianças que a gente vai assistir agora uma reportagem que a Rosângela Santos fez com um grupo de escoteiros. Sim, eles ainda existem. Sábado, 9h30 da manhã. O encontro semanal vai começar, como sempre, com o hasteamento da bandeira. Chefe, bandeira nacional pronta para hasteamento. O Grupo Escoteiro Bacuri foi criado há 18 anos. Reúne cerca de 80 crianças e jovens, que têm de 6 anos e meio a 21 anos. Bom dia para todo mundo que eu não falei ainda. Bom dia, chefe. O escotismo é uma opção de vida. Todos levam isso muito a sério. Ser um escoteiro é ajudar todas as pessoas, ajudar quem precisa, se divertir. Você é escoteira só aqui ou lá fora também? Aqui e lá fora. A Miriam já atingiu a maioridade. Ela está há 18 anos aqui no grupo de escoteiros e veio por causa dos filhos, acabou ficando. O marido é o presidente do grupo e o escotismo é muito uma atividade de família, não, Miriam? É a família. A gente trabalha nessa parceria, na formação do caráter da criança, no aspecto social, no físico, no social, no espiritual. O Pedro entrou aqui com 9 anos, hoje ele tem 26. Você entrou como lobinho. Entrei como lobinho e passei por todas as sessões, todos os ramos do grupo escoteiro. E desde os 18 eu auxilio na Alcateia e hoje já estou completando quase 8 anos de chefia. Cidadania. Total. Hino nacional, duvido alguém conhecer o hino inteiro. Respeito à bandeira, à pátria. Você saber que não é só a bandeira, é só em Copa do Mundo que você é brasileiro, né? Você tem deveres e obrigações. Até 10 anos e meio, eles são lobinhos. Os lobinhos participam de brincadeiras como esta. Ganha quem conseguir economizar mais água. E quem economiza ajuda a preservar o meio ambiente. Aprende, se diverte e brinca. O que você mais gosta de fazer aqui? Encontrar os amigos, fazer novas amizades, um monte de coisa. Eu gosto mais porque a gente trabalha muito em equipe. Dos 10 anos e meio aos 15, eles são escoteiros. É a fase da aventura. A gente faz trilha pela floresta, tem tirolesa. A Lívia, que está há 5 anos no grupo de escoteiros, está monitorando as meninas. O que você está ensinando para elas? A gente agora está explicando como é que são os acampamentos, o que cada uma faz, quem vai pegar os alimentos, quem vai cozinhar, quem vai montar a barraca. Então a gente está tentando passar a nossa experiência para elas, para fazer um acampamento bem melhor. Dos 15 aos 18 anos, a tropa sênior enfrenta desafios. Este grupo, por exemplo, está acampando na sede. As barracas foram montadas por eles, que tiveram companhia durante a madrugada. Tinha muito mosquito. Em todas as etapas, os mesmos valores, os mesmos ensinamentos, as mesmas condutas. É uma coisa que hoje está um pouco de lado na nossa vida. A gente procura passar para essas crianças a importância com o meio ambiente e com o próximo. Então é muito comum a gente promover algumas campanhas aqui para doação de sangue, para coleta de alimentos, para coleta de roupas e assim por diante. E olha, a União dos Escoteiros do Brasil, fundada em 1924, reúne 60 mil escoteiros do país. Para encontrar um grupo de escoteiros no seu estado, acesse o site www.escoteiros.org.br. O que vocês acharam da reportagem? Achei legal, eu gostei. Teve uma hora que apareceu eles construindo, né, a barraca. E acho que isso é interessante porque você vê como o processo é difícil, né? Você dá mais valor para aquilo que você simplesmente vê pronto, né? Quando você conhece o processo, sabe como é difícil, quais são as dificuldades. E às vezes tem umas coisinhas assim que a gente pode fazer em casa mesmo. mesmo. A gente luta para arrumar a cama, eles estão construindo a casa inteira. Acho que tem uma coesão nesse grupo, né, de valores e o pessoal muito um tecido social e que
eles estão fazendo as atividades, mas se eles souber que um amigo, um vizinho está com um problema, eles vão saber vão articular uma solução em conjunto. Então, se isso acontece também nas escolas de uma maneira mais eficiente, de novo, mais a formação efetiva. de grupo, né? De comunidade. E quando você percebe que você trata o outro com respeito, que você pode... Você sente uma satisfação também, né? E daí você vai disseminando isso. Acho que alinha aí o individual com o coletivo, né? Quando o meu interesse está alinhado com o do coletivo, isso é uma espiral positiva que faz com que as pessoas Aí se preocupe com a educação, com a saúde, cobre, um cobrando o outro, né? E a coisa vai... Eu vou chamar o próximo bloco. Eu queria agradecer a participação da Maria Cecília. Obrigada por ter vindo aqui ao programa, tá bom? E olha, no próximo bloco tem a Vez do Pai com David Almeida. E a garotada vem, olha, aqui pra frente, pra gente conversar com eles também. Enquanto isso, fique com Pedrinho Tonelada e um papo pelas ruas. A gente volta já. Você sabe o que é cidadania? Cidadania, eu acho que é a cooperação de todos em prol ao benefício da sociedade. Qual é o dever de um cidadão? O dever do cidadão, em primeiro lugar, é ser justo, é ser honesto. E eu acho que é o principal, é ser honesto e ser igual com todas as pessoas. Cidadania, em primeiro lugar, é ter deveres, obrigações e também ter o direito que é garantido pela Constituição. Muito bem. A senhora já exerceu seus direitos de cidadã? Muitas vezes, mas muitas vezes também não me deixaram. Me cite uns 2 exemplos. Na época da ditadura eu não podia falar. Na época da ditadura eu não podia dar as aulas de filosofia que eu queria. E atualmente eu acho que a coisa está um pouquinho melhor. É interessante que ela falou que esse é um direito que foi retomado, que é o direito de falar, né? Isso ainda bem foi retomado, então não tem tanta coisa ruim aí mesmo, não, claro né? que não, né? Nossa Constituição garantiu aí, né? Depois de tanto tempo na ditadura, uma sorte de direitos. Dá para todo mundo exercer a cidadania aí plenamente, né? Só basta a gente garantir que eles sejam mesmo efetivados, né? E agora os filhos vieram aqui para frente, eu não posso falar as crianças, né? Porque são todos já muito... Só a Malu, a criancinha ali. Então vamos conhecê-los aqui. O seu nome qual é? É Camilo. Você tem quantos anos, Camilo? Tenho 21. E como é que foi a sua infância lá em casa? Sua mãe sempre passou... O que a sua mãe sempre... Assim, passou muito para vocês, até pelo trabalho atuante que ela sempre teve? A maioria das coisas a gente aprende meio que na raça, entre aspas, porque a gente vai vivendo, vai acompanhando desde pequeno, todas as caminhadas, as questões políticas e tudo isso aí. Eu trabalho na comunidade, trabalho nas ONGs, e aí a gente acaba ficando assim. Ano passado mesmo eu trabalhei numa ONG do projeto que chama Pro Turismo, que foi um projeto temporário do Ministério do Turismo para intenção dessa capacitação para a Copa, né, que está chegando e tudo mais. E aí você vai na comunidade e, nossa, é uma coisa muito gritante, é como as pessoas não têm a mínima noção de cidadania, ética, moral, solidariedade, companheirismo, nada. Por que você acha que é importante desenvolver isso, ter noção dos direitos, dos deveres como cidadãos? Eu acho muito importante porque muitas amigas minhas nem quiseram fazer o título de eleitor, não acho isso importante. E elas não sabem que é um direito delas, que elas têm que colocar alguém que devem confiar, devem acreditar nessa pessoa. Não qualquer um só porque passou bastante na TV ou porque é famoso, nada disso. Tem que ver o passado, ver o que está falando e podemos dizer com a cara da pessoa. Você sente que você está com 19, né? Vou fazer 19. O pessoal da sua idade não liga muito para a política e você acha que deviam ligar mais? Ligam para micareta, ligam para balada, ligam para essas coisas. Pode ligar também para essas coisas, né? Mas tem que começar. É difícil. Já são adultos, né, também. Se duvidar, nem fizeram ainda o título de eleitor. Então vamos conhecer agora as meninas, filhas da Paula. Você é a Beatriz. Você está com quantos anos? 12. 12. E você está começando agora no projeto que tem na sua escola? Sim, eu estou começando agora. Eu lembro que ano passado a minha irmã ela fazia, e eu queria muito fazer porque eu gostava muito do que ela contava, tudo. E aí esse ano eu comecei a fazer.
E aí parece ser bem legal, assim. Você já foi uma vez? Fui uma aula lá e aí eles explicaram tudo como ia ser. E aí é legal de você ver que você vai ajudar alguém, que você vai sentir bem de ajudar alguém. Você vai voltar pra casa e falar, nossa, eu ajudei. Aquela criança se sentiu feliz porque eu fui lá e fiz uma coisa de bom pra ela. Gostoso, né? E daí você acha que e pra você também vai aprender com isso? Assim? Sim, acho que sim. Porque você vê também os outros fazendo, você vê como as crianças são também, como elas te tratam. Eu lembro da minha irmã falando que eles vão no seu colo e aí eles querem ficar com você e você se sente orgulhoso por você estar ajudando. Tá legal. Então a sua irmã que tá indo há mais tempo. Ela tá desde o começo do ano passado. Conta pra gente, Júlia, como é que é? Então, a gente vai na creche, ler para as crianças e é super, super legal que... eles super adoram que a gente vai lá, fica esperando o dia inteiro, a gente ir. E quando a gente vai embora, eles pulam em cima da gente, não quer que a gente vá embora. Que é uma coisa de dar um carinho também, né? Sim, é muito gostoso. E a sua irmã falou que é uma coisa que faz bem para você também, Faz, você gosta, quer dizer, você está ajudando, mas você também está recebendo, né? Sim, com certeza. Eu sinto como se eu tivesse como se fosse o primeiro passo de eu ajudar, não sei, o mundo ou Você tem essa cidade. preocupação de ajudar os outros? A sua mãe falou assim da importância de você conhecer as diferenças, que você estuda numa escola particular. Você tem essa preocupação, assim? Sim, acho que tem as diferenças, mas eu acho injusto que tem. Eu acho que não deveria ter toda Afinal, essa somos todos iguais, né? eu acho. E você é pai? Tem filho já? Pretende ter filhos? Sou filho. Olha, mas ele falou várias vezes da mãe aqui, viu? Que a mãe vai assistir ao programa. Vai assistir, vai reclamar que eu não penteei o cabelo. Mora na casa da mãe ainda também, é? Não. Minha mãe... Meu pai e militar estão em Roraima. E eu tô aqui. Você é de lá? Não, sou carioca. Você é carioca. E como é que foi para os seus pais passarem isso para você, dos valores? Foi, quando eu tinha 8 anos, quando a Constituição, né, foi promulgada, meu pai me deu uma Constituição de presente, né? Ele falava que eu era muito reclamão, né? Falava demais. Falou, então, e eu gostava de ficar ouvindo na televisão. E também meu pai era militar, né? Então todos aqueles outros valores da cidadania ligados aos emblemas nacionais, o nacional, isso eu fui obrigado a entronizar desde pequeno. E o Ricardo tem filhos, né, Ricardo? Sim, eu tenho 3 meninas. 3 meninas? 3 meninas. Que idade que elas têm? São pequenininhas, 6, 4 e 2. E você já tem essa preocupação de passar valores, de ensinar os deveres, os direitos? Acho que é um pouquinho diferente, né? Mais os direitos de ter que escovar o dente, tem que lavar as mãos, mas tem que ajudar. Quando a menorzinha vai dormir, tem que ficar em silêncio, né? Saber que tem... Acho que acaba, né? Naturalmente acaba tocando, né? Nessa questão do próximo. Então a gente está falando aqui porque é a vez do pai no Papo de Mãe. Vamos ver com David Almeida. Você tem filhos? Tenho. Que idade? Uma de 14, uma de 20... Uma de 20, uma de 25 e uma de 32. Bastante filhos, filhas. Você sempre orientou ela para essa questão de cidadania, os direitos, coisa e tal? Acho que agora, como ela estava mais formada, bem atualizada, era mais fácil ela me orientar. Viu? Até hoje, acho que a educação vem de casa, certo? Vem de casa para depois ir para a escola também. Tá? Então é isso. O senhor sempre deu bons exemplos de cidadania para ela? Com certeza. Todas as vezes, porque é tipo da coisa, não adianta nada, você pode ter, digamos, um carro, um belo apartamento, enfim, uma estabilidade financeira, tá? Mas se você não respeitar assim, o próximo, não vai ter jeito. Você pode ter o que for na vida, mas se você não tiver respeito, você não vai nunca obter o respeito também dos outros. Uma coisa que a gente até falou no começo do programa, que não dá para ficar esperando as coisas só do governo, né? E olha só, a Controladoria Geral da União é o órgão responsável do governo federal pelo dinheiro que o governo arrecada de impostos. Você já tinha ouvido falar da Controladoria? Não. Que eu tenho uma dica aqui para os jovens, ó, porque este órgão não está sozinho nessa missão. As crianças e os adolescentes podem, como cidadãos, aprender e ajudar a controlar o dinheiro público. Olha, o endereço na internet é www.portalzinho.cgu.gov.br. Já pode começar até, tá vendo, a participar da administração do país. E já. O plenarinho é o principal
canal de interação entre a Câmara dos Deputados e o universo infantil. No endereço www.plenarinho.gov.br, crianças e adolescentes aprendem sobre o poder legislativo e a criação de leis. Vocês conheciam? Tinha ouvido falar? Eu conheci esse do plenarinho. Porque eu já fui na Assembleia Legislativa, lá tem cartaz. Viu, mamãe? Tá atuante. Ele não lava a louça, mas ele é atuante. Compensa outro lugar. Compensa, é isso aí. Olha lá, agora a Malu vai falar, né, Malu? Ó, infelizmente chegou ao fim o nosso programa. Queria saber das mães, quer divulgar alguma coisa? Quer mandar algum recado lá para a sua comunidade? Sheila, como é que é? Não, como nós lutamos nessa questão dos direitos humanos, né, eu faço um apelo, né, é muito difícil a gente conseguir pessoas que façam parte desse movimento, né, porque é algo que assusta, né, e direitos humanos é basicamente isso, é lutar pelo seu direito de ser cidadão e de você fazer com que essa Constituição que está aí, ela de fato, ela aconteça. E aí, se mais pessoas quiserem participar, nós temos o Centro de Defesa de Sapopemba, vive à base de doações, porque é difícil ter convênio com o poder público, né? Então a gente consegue algumas verbas de fora, as comunidades católicas da região. Quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Vocês têm um telefone? Eu depois tenho o telefone, que é 2703-6654, mas 11, tem um blog também, né? é São Paulo. E a Paula trouxe aqui alguns livros, né, Paula? Antes de eu mostrar os livros que você trouxe para a gente sugerir, me fala aquilo em defesa das mulheres trabalhadoras. Em defesa das mulheres trabalhadoras, porque a gente falou, né, num determinado momento do programa, sobre a falta de tempo das mães, porque as mães trabalham, né? Eu acho que sempre me assusta um pouco quando a gente termina um assunto falando, mas as mães trabalham, ficam com os filhos, e aí todo o problema está nisso. E assim, elas trabalham, precisam trabalhar. Nós trabalhamos, vamos continuar. Então, eu acho que o valor, ou o ensinamento do que é a cidadania, que é no dia a dia, no todo, isso acontece na relação que você tem com as crianças. Não interessa quanto tempo isso representa. Porque às vezes tem mãe que não trabalha, que é o que você ia falar agora, desculpa. Tem gente que está em casa o dia inteiro com a criança e isso não acontece, né? E eu acho que tem um outro lado que é muito bacana. Eu trabalhar ensina a cidadania para as minhas filhas. Eu acho que isso também é uma forma delas olharem, elas sabem que eu saio de casa, que eu tenho uma responsabilidade, que eu e meu marido, a gente junto cuida delas, da casa e tudo mais, e com responsabilidade. E o valor do trabalho. Os valores, então... E o valor do trabalho é importante ser passado, porque senão tem muito adolescente aí, ou muita gente que as pessoas querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. Nossa, né? Sim. Então, assim, passar esse valor de você trabalhar e conquistar, inclusive, né, que o dinheiro no fim do mês é uma conquista feita com o suor de muito trabalho também, né? E você trouxe esses dois livros que você fez parte, é isso, da edição na verdade, dos livros? Um é esse aqui, ó. Esse livro é da Denise Fraga, na verdade, que se chama Travessuras de Mãe. Ela é uma coletânea das crônicas que ela escreve na revista Crescer. E o outro livro é um livro que eu escrevi, na verdade, que é 101 ideias para curtir com seu filho antes dele completar 10 anos. Eu fiz quando elas estavam para completar 10 anos. Agora você precisa escrever um próximo agora, né? Aqui da adolescência, né? Depois a gente pega algumas dessas ideias e coloca no site do Papo de Mãe, bacana, tá bom? Bacana, claro. Obrigada. E a Nanda, você é professora e como professora você tenta passar assim para os seus alunos, além da matéria, como é que é? Tento, né? A gente... eu dou aula em universidade, então é um público mais já saindo da adolescência, porque tem muitos ainda lá, mas a gente sempre tenta passar, né? E eles são atuantes na faculdade? Por exemplo, você foi atuante no colegial, você fazia parte do Grêmio, da escola, assim, os seus alunos são atuantes? Assim? Tem sempre aqueles que são mais, né? Mas eu acho que é interessante que tem alguns que são mais pro lado da política, porque a cidadania não é só você atuar politicamente, né? Mas tem outros preocupados com a questão ambiental, com a coisa da sustentabilidade. E o doutor Rafael, qual que é o site da Defensoria Pública, então? É www.defensoria.sp.gov.br. Lá tem inúmeras informações, né? Tem inúmeros núcleos, do núcleo de direitos humanos, mas tem o núcleo da mulher, o núcleo do consumidor, do idoso, né? Então... Quando você estiver revoltado, indignado, pode procurar a Defensoria Pública. E onde não tiver Defensoria Pública, cobre do seu governante. Legal.
E o site Urbanias, então, para quem não pegou no começo do programa, é o site? www.urbanias.com.br. Eu queria falar duas coisinhas, pode ser? Claro. Acho que tem bastante coisa acontecendo na internet, não só Urbanias, e tem um movimento chamado Web Cidadania. Né, se procurar isso no Twitter ou no Google, você vai achar. Então, um site que você acompanha o trabalho de vereador, você adota um vereador, você acompanha o trabalho no Legislativo Nacional, né, o Vote na Web. Tem o Cidade Democrática, que você propõe políticas públicas, né, no Brasil inteiro. Então, acho que tem muita coisa acontecendo, né? Acho que tem uma maturação aí para que isso seja absorvido também pelas pessoas. Os pais estimular uma utilização cidadã da internet, né? Porque está aí, Entender é como um meio espaço de comunicação. vivência política Né? também. A gente já fez até um programa falando dos riscos da internet, mas também tem todos os pontos positivos. E ela pode ser utilizada, essa é uma das dicas, né, de como pode ser utilizada. E tem um conceito interessante que está mais assim sendo discutido, falado, que é o capital social, que acho que permeia tudo que a gente falou aqui, que existe um valor quando as pessoas se relacionam, se confiam, tem reciprocidade, né? Seja no seu vizinho de porta, seja na igreja, seja na escola, seja no escoteiro, que a partir do momento que as pessoas começam a se relacionar, vai se formando esse tecido social, e quanto mais ele for dinâmico, atuante, né? Mais as pessoas vão atuar, mais as pessoas vão estar preocupadas, mais vão cobrar. Então, acho que Tá legal. Então, obrigada a todos. Queria fazer um convite para vocês. Assim que o programa termina aqui na TV Brasil, começa o nosso chat no site do Papo de Mãe. Quem puder participar, tem gente do Brasil todo que participa e vai enviar perguntas para vocês, tá bom? E olha, no próximo domingo, o nosso papo vai ser sobre crianças autistas. Será que os casos têm aumentado ou o que cresceu foram os diagnósticos mais precisos? E até às 9h, então, bata um papo com a gente no nosso site www.papodemãe.com.br. Até domingo que vem. Até. Tchau, tchau. Sim, Ricardinho. Só queria ver se confirmava a utopia do Lulu Santos. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Muito bem, aplausos. Obrigada, gente. Obrigada. Toda criança deve ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. E esse outro que ela pintou, qual é? Toda criança tem o direito de ser socorrida em primeiro lugar em caso de acidentes ou catástrofes. As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm direito à educação e cuidados especiais. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer. Toda criança tem direito à alimentação e ao atendimento médico antes e depois do seu nascimento. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa a sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. Muito legal.